Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Como é que vocês estão? Prof, espero que estejam todos bem, beleza? Todos saudáveis, todos passando por este momento de dificuldade aí de ficar em casa, né? Enfim, com essa rotina toda louca, mas que vocês consigam passar por isso tudo com muita força, né? Com muito foco, beleza? Galera, o que a gente sempre pede para vocês é que vocês deem importância, né, para todas as aulas, certo? Que vocês realmente assistam, né? Que vocês realmente façam anotações, que vocês tentem entender o que a gente está falando, tá bom? Porque tudo isso vai ser muito importante na sua vida futura, beleza, meus queridos? Então tá bom. Então vamos lá, tá? A aula de hoje, a aula 38, ela não está necessariamente em um ponto da apostila, tá? Ela está em vários pontos da apostila. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da interpretação de texto. Vocês sabem, galera, que interpretação cai em todo tipo de prova, tá? Sempre que tiver uma aula de português, vai cair interpretação de texto, tá? Seja no PAS o ano que vem, seja no vestibular, seja num concurso, enfim, tem uma prova que tem língua portuguesa, vai ter interpretação. Então é muito importante que a gente conheça, né, alguns pontos chaves que nos ajudam a interpretar um texto. Né? O que a gente precisa prestar atenção quando vai interpretar esse texto para conseguir responder as questões. Beleza? Então, esta aula, na verdade, é uma aula que serve para todas as interpretações da apostila que a gente for fazer. Tudo bem? Beleza? Ela não está lá num ponto específico. Eu vou mostrar para vocês algumas questões aqui que a gente vai interpretar, que são de Enem, de vestibular e tal. Mas só para vocês terem uma noção, né, de como são essas questões, do que a gente precisa enxergar nelas, tá? Para depois conseguir fazer as da apostila tranquilamente. Belezinha? Então vamos lá. Galera, quando a gente interpreta um texto, a gente tem níveis de leitura, certo? Para a gente chegar no nível da interpretação, que é realmente entender aquele texto, a gente passa por alguns níveis, tá? Então, o primeiro nível que a gente sempre tem quando lê alguma coisa, quando a gente lê um texto qualquer que seja, a primeira coisa que a gente faz automaticamente é a decodificação, né? Depois que a gente aprende a reconhecer as letras que compõem o nosso idioma, né? E como elas funcionam, né? No nosso caso, a gente tem uma língua silábica, né? A gente une, né, as letras em sílabas, certo? Para formar palavras. Então, quando a gente identifica as letras, por exemplo, você identifica que um B mais A é Ba, né? E você sabe que isso faz parte de uma palavra, né? Barril, por exemplo, você consegue decodificar, tá? Então, isso é quando a gente começa a aprender a escrever e a ler, certo? A gente decodifica, a gente entende os códigos da língua, as letras, beleza? Quando a gente entende o que as palavras têm de significado, né, sem considerar o contexto. Por exemplo, eu falo para uma criança assim, o que é uma cadeira? Aí ela mostra uma cadeira. O que é um copo? Ela consegue relacionar o nome à coisa, certo? Isso é compreensão. Então, decodificação é enxergar as letras e saber quais são elas e como se junta para formar palavras. Compreensão, quando você lê a palavra, a criança consegue ler a palavra ali, imaginar o desenho daquilo, imaginar o que é aquilo no mundo, o que significa aquilo, certo? E a interpretação vai um pouquinho além disso. A interpretação é quando a gente consegue reconhecer a intenção do texto e relacionar aquele conteúdo lido ao contexto que ele está inserido, tá? Então, a gente tem de enxergar um pouquinho além só do que a palavra significa, né? E pensar naquela palavra num contexto, tá? Aí a gente consegue fazer uma boa interpretação. Então, logicamente que os dois primeiros níveis, decodificação e compreensão, a gente quase sempre tem, a não ser quando a gente não sabe o significado da palavra. Aí a gente trava na compreensão, certo? Aí não chega a interpretação se você não sabe, não compreende o significado de uma palavra ali no meio, certo? Às vezes, logicamente, a gente consegue interpretar pelo contexto. A gente fala, eu não sei o que significa aquela palavra, mas pelo contexto deve ser isso. Só que aí corre o risco de você errar a interpretação, certo? Então é muito importante passar pela decodificação, compreender o significado das palavras, né? Passar pelo nível de leitura de compreensão e chegar ao nível de interpretação, que é entender aquele contexto específico. Por que aquilo está escrito daquela forma? Tudo bem? Beleza. Galera, para interpretar, o que você precisa ter? O que você precisa considerar? Quando você vai interpretar um texto, não é só ler as palavras, você precisa considerar de onde essas palavras saíram.
Qual a função dessas palavras? Qual a intenção do autor desse texto? Onde essas palavras estão sendo publicadas? Quem é o público? Né? Então, nós temos aí algumas coisinhas para pensar, para entender realmente o que aquelas palavras querem dizer. Tá? Então, a gente procura saber quais são as intenções do autor ou do meio de comunicação. Por exemplo, quando é um texto que é uma notícia, o meio de comunicação, e o veículo de comunicação também, é um jornal, por exemplo, um jornal impresso. Qual é a função? Qual é a intenção? É informar a população, não é? Então, você sabe que pela intenção é só informar, não é causar nenhum dano, não é tentar persuadir, não é simplesmente informar, por exemplo. Né? Então, você compreende por que daquele texto. Né? Se esse texto é escrito, sei lá, num site de fofoca, aí você sabe que a intenção é outra, é causar, né? Provocar. E assim por diante, tá bom? É bom considerar também qual é o veículo de comunicação, né? Onde esse texto está sendo publicado, ok? O momento da publicação, e aí, galera, não é o momento, a hora, mas sim os aspectos políticos, sociais e culturais do momento. Então, qual é o contexto social que a gente está vivendo no momento que aquele texto foi publicado? Isso diz muito sobre o texto, certo? O texto, ele pode ser muito bem interpretado de acordo com o que a gente está vivendo, né? Dependendo da hora dessa publicação, certo? Galera, qual é o público? Então, de acordo com o público, você sabe mais ou menos qual é a intenção do texto, né? Se é a idade, qual é a função, qual é a localidade, qual é a formação dos leitores. Então, para quais leitores indica-se, né, esse texto? Aí você já compreende mais ou menos para que ele serve também, certo? Por exemplo, um review de um jogo. Galera, um review de um jogo mostrando se o jogo é legal, se não é, o que que faz e como não faz certas coisas num jogo, por exemplo. Isso não interessa para muita, quer dizer, interessa para muita gente, mas é muita gente do mesmo público, certo? É um grupo que gosta muito de jogo. As pessoas que não ligam para jogo, que é uma grande maioria, na verdade, para elas esse texto não vai interessar, certo? Não vai entender a intenção, não vai entender a intenção do review de um jogo. Por exemplo, eu mesmo, se cai na minha mão lá, como fazer não sei o que lá na fase X do jogo X com o uso de um bagulho X que você compra. Eu fico, meu, pra quê? Agora, se é a pessoa que joga, que gosta, ela fica doida com aquele review. Tipo, aquilo ali vai salvar a vida dela no jogo, entendeu? Então, dependendo do público, você consegue enxergar a intenção também daquele texto, certo? Interpretar o que tá ali. Eu mesmo não ia interpretar nada. A pessoa que gosta ia interpretar tudo, certo? Beleza. E também o tipo ou o gênero textual, né? Se é uma narração, uma dissertação, uma descrição, uma carta, um resumo, uma resenha, um artigo de opinião, entre outros. Você conhecer o gênero textual, você consegue entender para que ele serve. Tá? Você consegue interpretar mais fácil se você souber para que serve, por exemplo, uma resenha. Certo? Quando você lê uma resenha, a resenha serve para você resumir e criticar alguma coisa. Então você resume e critica, fala se é bom ou ruim, tá? Para indicar para alguém, por exemplo. Então, se você sabe que a resenha serve para isso, quando você vai ler a resenha de um filme, por exemplo, você consegue interpretar que a intenção dele é te fazer gostar ou não daquele filme. E aí você já fica meio esperto, tipo, será que ele tá me fazendo gostar por isso? Será que ele tá me fazendo não gostar por isso? O que que será que tá por trás? Por que que ele quer que eu goste ou não goste? Eu concordo ou não concordo com essa opinião? Você consegue interagir, né, com aquele contexto quando você sabe para que que serve o texto. Tudo bem? Beleza? Então, é muito bom prestar atenção em tudo isso, né? Para interpretar bem, certinho. Galera, interpretar corretamente garante o quê? Quando a gente interpreta bem o texto, garante a coerência da leitura, o pleno entendimento do texto, né? Isso é lógico. Quando a gente interpreta bem, a gente entende o texto todinho. A gente evita ambiguidades, né? Então, ocorre a ausência de ambiguidades, o duplo sentido. Quando a gente realmente interpreta, não fica dúvidas do que ele está querendo dizer. Né? Você não fica com dúvidas da opinião da pessoa. Você evita duplos sentidos quando você interpreta certinho, certo? Que mais que interpretar corretamente garante? A capacidade de criticar, né, galera? Já que o leitor se questiona quando algo não faz sentido no texto ou pode ser mentira. Então, quando você interpreta bem as coisas, quando você vê algo que é meio estranho assim, você fala, poxa, isso aqui não... Isso prova que você está interpretando bem. Isso prova que você está interagindo com aquela leitura, que você está indo além das palavras, que você está pensando no contexto, em tudo que aquele texto envolve, tá? Então, a capacidade de criticar aumenta quando você entende bem. Você entende e fala assim, putz, não concordo. Eu entendi muito bem o que ele quis dizer e não é assim que eu vejo.
Então, a sua capacidade de crítica aumenta quando você interpreta certo. Se você interpreta errado, aí como é que você vai criticar? Se você entendeu errado. Então, se você não consegue nem criticar sobre o assunto, nem falar o que você pensa, porque você não entendeu, né? Então, é muito importante. Galera, sabe quando você vê uma coisa que mata professor de português, que dá vontade de chorar? Quando tem qualquer coisa vendendo no Facebook, aí tá escrito lá, venda de bolos via WhatsApp, número X, encomendar até tal dia, o valor é X e a entrega é X. Aí a pessoa vai embaixo e escreve assim, mas quanto custa? O preço está em cima. Aí vai o outro embaixo, vocês entregam? Tá escrito. Aí tá escrito lá que pode encomendar até sexta. A pessoa fala, posso fazer uma encomenda no sábado, quando eu vou ter certeza? Vai ter uma pausa dramática. O Digão tem vontade de entrar no celular, entrar no computador, pegar a pessoa e esganar. Gente, essa pessoa não leu, ela nem decodificou se bobear, né? Ela viu uma imagem lá e foi perguntar. Não é possível, né? A gente tem que ser um pouquinho menos preguiçoso, tá, gente? Quando lê uma informação, né? Buscar entender, né? Buscar compreender, ler com calma, né? Para passar dos níveis, né? De decodificação, compreensão e chegar à interpretação, para não fazer pergunta boba, para conseguir questionar, né? Se você não entende o negócio. Isso, galera, com coisa simples, tá? O brasileiro tem dificuldade de interpretar coisa pequena. Você imagina um textão, né? Beleza. Galerinha, então aí eu vou fazer alguns exercícios com vocês, né? A gente vai ler alguns textos e interpretar aí, tá bom? Então, olha esse primeiro texto aí, texto 1. Novas tecnologias. Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação de novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações, expressões frequentes, como o futuro já chegou, maravilhas tecnológicas e conexão total com o futuro. Fetichizam novos produtos, transformando-os em objetos de desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas, o futuro tão festejado. Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso ou de um aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento. Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão. Somos livres para nos aprisionar por espontânea vontade a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto controlamos quanto somos controlados. Galera, este texto, olha como a questão da compreensão é importante. De modo geral, a gente entende que nós somos, as tecnologias nos forçam a ser consumista, a sermos mais consumistas. Pronto. A gente entende, né? Cada nova tecnologia que surge a gente quer comprar, isso leva a gente a ser cada vez mais consumista e tal. Joia. Isso aí todo mundo entendeu. Só que, galera, ele fala ali sobre fetichizam. Esse fetichizam aí vem do fetichismo do Marx, que é um negócio lá da filosofia, da sociologia. Aí ele fala sobre o mundo perverso. Se você não entende o que é perverso, né, já fica um pouquinho mais complicado. Se você não sabe o que é um aparelho capitalista, fica mais complicado ainda. Se você não entende o que é uma relação simbiótica, que é fazer parte do mesmo corpo praticamente, você fica meio assim. Se você não sabe qual é a relação da caverna do Platão, né, o que quer dizer isso na filosofia, você fica... Então, o que acontece? Este texto, você consegue dar uma lida nele assim, dar uma interpretada, certo? Porém, se você for ver bem, se você não tiver o nível de compreensão altíssimo, né, de conhecimento mesmo, se você não entender todo o contexto de filosofia e sociologia, parece que você está lendo um texto em grego, certo? Então, veja como é importante a gente carregar conhecimento ali para interpretar direito. A gente não pode exigir que qualquer pessoa interprete esse texto bem. Tá? Precisa ter bastante conhecimento para entender tudo que está escrito nele. Beleza? Né? Ok.
Em um parágrafo a pessoa conseguiu citar Marx, Platão e outras coisitas mais aí, tá? É, tudo bem, gente? O que a gente vai analisar? Essas palavras que estão em destaques aí, ó, carregamos, podemos, desenvolvemos, somos, controlamos e somos de novo. Esses verbos, eles estão na primeira pessoa do plural, nós. Quando a gente escreve um texto, principalmente um artigo de opinião, por exemplo, quando a gente escreve um texto falando assim, carregamos, podemos, desenvolvemos, somos, o que a gente está tentando fazer com o leitor? O que a gente quer fazer com o leitor? Quando a gente escreve na primeira pessoa do plural, nós. A gente acaba incluindo esse leitor no texto, não é? A gente acaba fazendo esse leitor participar do texto, né? Como se essas coisas que acontecem aqui fossem acontecer na vida deles também. Essas coisas da tecnologia se tornam objeto de desejos e os tornam consumistas também, ficam acorrentados a essa necessidade de comprar, né? Ser controlado por esse mundo tão tecnológico, certo? E com as estruturas midiáticas mandando na gente, certo? Então, quando a gente usa essa primeira pessoa do plural, a gente inclui o leitor no texto, tá? Isso é uma interpretação boa de se fazer também, tá? Beleza. Galera, ao escrever então um artigo de opinião, por exemplo, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. É para isso que serve um artigo de opinião, não é? Para convencer o outro da sua opinião. Diante disso, nesse trecho, a escolha das formas verbais em destaque, na primeira pessoa do plural, servem para quê? Galera, e aí a resposta já está para gente aí, né? Que é a D. Então, para que eles escolheram essas formas, né, na primeira pessoa do plural? Nós, somos, fazemos, devemos. Para tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é manipulado. Então, o texto, né, ele acaba tentando fazer a gente acreditar nisso, né, que nós somos manipulados e também manipulamos as novas tecnologias. Galera, e tornar o leitor copartícipe, ou seja, convencer o leitor, colocá-lo como parte do texto. Né? Quando a gente usa nós devemos fazer tal coisa, nós, eu que estou escrevendo e você que está lendo. Beleza? Digam, eu nunca ia saber, porque eu não sei o que significa copartícipe. Tá vendo, galera? Às vezes você não consegue responder a pergunta porque você não entende uma palavra que está nela. E aí foi uma falha de quê? Foi uma falha de interpretação? Ou você não entender essa pergunta, essa palavra é uma falha de compreensão. Você não compreendeu o significado de uma palavra. Você interpretou o texto lá, você leu o texto e falou assim, entendi. A gente é manipulado pela mídia, a tecnologia faz a gente ficar consumista e tal. Entendi, beleza. Aí você vai ler o texto, você vai ler as respostas, tá lá, tornar o leitor copartícipe. Eu não sei o que é copartícipe. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que é essa, mas não vou marcar não, porque eu não sei o significado dessa palavra. Não pode acontecer isso, tá, gente? Tá bom? Agora você sabe o que é copartícipe. É coparticipante, participa junto com você. Tá? Aquilo ali que você está falando vale para você e vale para quem está lendo também. Tá bom? Beleza? Tá. Agora vemos aí um texto diferentão aí, né? Galerinha, nós temos um desenho, aí nós temos ali latas, papéis e plásticos num lixo seco, cascas, ossos, restos de comida, pó de café, galhos e podas num lixo úmido, plástico velho pode virar tecido novo, é o título, e tem aí materiais para fazer uma reciclagem, né? E aí vamos ler o texto, olha lá. Garrafa PET vazia tem valor líquido e certo. A reciclada vira tecido, madeira sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude. Assim, você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. Jogue o lixo na lata correta, né? Separando. Beleza. Galera, qual a intenção desse texto? Para que ele serve? Olha, separe o lixo.gov. A função é vender alguma coisa? É uma propaganda para vender alguma coisa? Não. É uma campanha institucional. Né? Para que ela serve? Para tentar fazer as pessoas mudarem os seus hábitos, né? E separarem o lixo. Beleza? Mostrando que esse lixo pode ser reaproveitado para reciclagem e tal. Né? Beleza. Olha lá, nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para... Galera, a linguagem não verbal são esses desenhos aí, certo? Ali.
Esses desenhos aí mostram o que pra gente? Que você pode reutilizar, né, os materiais se você separar corretamente para jogar, certo? Então, reaproveitamento do material. Pela linguagem não verbal, a gente consegue reconhecer que dá para fazer alguma coisa. Você viu que tem uma garrafa ali, uma tesourinha, um negócio para fazer alguma coisa, né? Então, a linguagem não verbal mostra isso pra gente. É sempre importante interpretar as imagens também, tá, galera? Não só o que está escrito, ok? Beleza. Galera, mais um textinho aí, olha lá. Pablo Emílio Escobar Gaviria, popularmente chamado de Pablo Escobar, Rio Negro, 1949, Medellín, 1993, foi quando ele nasceu e morreu. Foi narcotraficante mais famoso e rico do narcotráfico mundial, nascido na Colômbia. Escobar comandava o tráfico de cocaína para diversos países e ordenou milhares de mortes. Ele ficou conhecido como El Patrón, por comandar o chamado Cartel de Medellín, organização criminosa mantida pelo dinheiro do tráfico de drogas. Beleza. Galerinha, este texto aí, que está lá no site do Brasil Escola, ele serve para quê? Qual que é a função desse texto? Ele serve para... Qual é a intenção de quem escreveu esse texto? É mostrar pra gente quem é o Pablo Emílio Escobar, não é? Ele fala ali quando a pessoa nasceu, ele fala que ele foi um narcotraficante famoso, narcotráfico mundial, fala onde que ele, a cidade onde ele nasceu, o que que ele fazia, né, o que que ele fez, o tráfico de drogas por país, ordenou mortes, como que ele ficou conhecido, né, e qual é a organização criminosa que ele trabalhava. Então, traz informações para a gente saber quem é o Pablo Escobar, certo? Beleza. Galera, o texto apresentado tem a função de quê? De apresentar uma opinião do autor sobre a vida do Pablo Escobar. Ele fala sobre a vida dele, se foi boa, ruim, certa, errada? Não. Denunciar um caso de tráfico de drogas? Não. A função do texto não é denunciar, ele fala ali sobre toda a vida da pessoa. Descrever a vida do Pablo Escobar? Sim. Então esse texto é uma descrição, é uma biografia. Tá? Esse texto é uma biografia. Ele simplesmente mostra quem é a pessoa, explica sobre a vida dela. A intenção é convencer os jovens a não entrarem para o mundo do tráfico? Em nenhum momento aparece isso. É enaltecer a história de vida do Pablo Escobar, falar que ele é uma grande pessoa e que ele mudou o mundo? Também não. A única função daquele texto é descrever a vida do Pablo Escobar, certo? Beleza? Então, uma biografia serve para descrever. A gente sabe qual é a intenção desse texto, é só descrever a vida dele, certo? Galera, mais um aí, ó, do Enem 2010. Mostre que a sua memória é melhor do que a de um computador e guarde esta condição, 12 vezes sem juros. Mostre que sua memória é melhor do que a de um computador, né? E guarde esta condição, 12 vezes sem juros. É uma campanha publicitária de loja de eletrônicos, beleza? Que foi publicada na revista Época. Galerinha, então, essa daqui tem uma intenção, certo? Essa aqui não é uma intenção de simplesmente fazer as pessoas separarem o lixo corretamente. Essa aqui quer fazer as pessoas comprarem 12 vezes sem juros, né? Ficar com isso na cabeça e acabar consumindo, certo? Então, ao circularem socialmente, os textos realizam, né, como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, qual que é o objetivo básico? Né? Para que serve um texto publicitário? Qual é a função dele? A resposta já está logo no começo, né? Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Então, se você sabe, galera, olha as outras respostas. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo? Não. Ele está falando para você guardar aqui em 12 vezes sem juros. Defender a importância do conhecimento de informática? Não. Facilitar o uso de equipamentos de informática? Questionar o fato de um homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo sendo mesmo a mais moderna? Não. Né? O que ele quer fazer com você, assim, quando ele fala, você é muito inteligente, você consegue guardar isso? 12 vezes sem juros. Qual que é a função desta propaganda? Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam adesão ao consumo, que façam você comprar mais. É para isso que serve uma propaganda geralmente. Tudo bem? Exceto quando ela é institucional, exceto quando ela tem uma outra função. Certo? Beleza? E aí tem mais um, olha lá. O filme A Corrente do Bem retrata a história de um professor e de seus alunos no início do ano letivo. Eugênie Simonet é um professor de estudos sociais e durante suas aulas fez um desafio aos seus alunos. Deveriam desenvolver um trabalho com o objetivo de mudar o mundo. Era uma proposta que instigava uma participação mais ativa no mundo em que viviam para deixá-lo melhor.
Todos trouxeram ideias, algumas até interessantes, outras nem tanto. A maior parte deles desenvolveu atividades sobre o meio ambiente sem muita inovação. Neste filme, a ficção mostra uma lição de vida que deveria ser aplicada na vida real. Mudar o mundo não é uma tarefa fácil, mas pode-se mudar uma enorme quantidade de coisas na vida de cada um, dos alunos e da comunidade educacional. Galerinha, isso daí é o que a gente chama de resenha, tá? É a resenha de um filme. Tem um pequeno resumo do que acontece no filme, certo? Quem é o ator principal, o que é o personagem principal, né? O que acontece no filme ali e tal. E depois você julga o filme. Você fala se ele é bom, se ele é ruim, para que ele serve, para que ele é indicado e tal. Né? Então, fala ali o filme Corrente do Bem, explica um pouquinho. Depois, neste filme, a ficção mostra uma lição de vida, fala para como que ele pode mudar a vida das pessoas, né? Se ele é bom ou ruim. Ok? O que tem nele é bom ou ruim para as pessoas. Joia, isso é um pedaço de uma resenha, tá, galera? Geralmente isso é bem maior. A partir da leitura dos trechos da resenha apresentada anteriormente, é possível afirmar para que serve, né, esse filme, o que a gente pode interpretar dele. O autor indica o filme para profissionais da educação. Em algum momento ele falou assim, ó, este filme serve para profissionais de educação somente? Não. O filme é capaz de levar estudantes à reflexão sobre a importância de preservar o meio ambiente? Ele fala ali que os alunos entregaram projetos sobre o meio ambiente, mas isso está escrito ali na resenha? Que isso faz as pessoas pensarem sobre como é importante preservar o meio ambiente? Não. O autor não apreciou o filme resenhado? Ele falou que é ruim? Também não. Assistir ao filme e colocar em prática seus ensinamentos pode gerar mudanças efetivas na sociedade? Sim, galera. A hora que ele fala aqui, ó, no segundo parágrafo. Neste filme, a ficção mostra uma lição de vida que deveria ser aplicada na vida real. Mudar o mundo não é fácil, mas pode-se mudar algumas coisas, né? Uma enorme quantidade de coisas na vida de cada um, dos alunos da comunidade, certo? Então, eu posso afirmar que assistir o filme e colocar em prática, né, fazer alguns dos ensinamentos que estão ali, pode gerar, sim, mudanças efetivas na sociedade, certo? Ok, o filme aborda conteúdo inapropriado para estudantes? O filme é sobre estudantes, né? Não tem nada a ver. Então, às vezes tem umas nada a ver assim que ajudam. A gente fala, ufa, essa eu sei que não é, né? Enfim, beleza? Galera, e no ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. Galera, a manchete tem um duplo sentido, isso dificulta o entendimento. O prof disse que a gente tem que entender certinho para desfazer ambiguidades, né? Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Quando a gente lê, do jeito que está grandão aqui ó, em cima, campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. Galera, parece que é uma campanha contra a violência e é o governo do estado que está fazendo essa campanha, ou é uma campanha contra a violência que o governo do estado está promovendo. Certo? Fica na dúvida. Então, para tirar essa dúvida, você tem que escrever igual está na I lá, ó. Campanha do governo do estado contra a violência entra em nova fase. Certo? Então, é o estado que está contra a violência e não alguma campanha que é contra a violência que o estado comete. Tudo bem? Então, interpretar certinho, né, para conseguir entender. Ah, Digão, mas eu tenho que pensar num contexto. Meu, o governo, ele é contra a violência, né? Tipo, em tese. Então, você tem que pensar no contexto para conseguir interpretar certinho, tá bom? Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima aula, espero que tenham compreendido. Nós vamos fazer atividades em breve. Fechou? Então tá bom. Um beijo, um abraço, até a próxima.